Olá, gente. Hoje a gente vai falar sobre o algoritmo EM, e o E vem de expectation, de esperança, né? E o M vem de maximization, maximização. Esse é um algoritmo de otimização e, como vocês podem ver, ele tem duas etapas aí. Uma a gente está tirando uma esperança e na outra a gente está maximizando uma função. E ele é um algoritmo que é utilizado para otimização. Então ele está na mesma classe aí de outros algoritmos que a gente viu, como o método score de Fisher e o método de Newton. Mas ele é um algoritmo que se aplica em situações específicas, em que a gente tem a verossimilhança se decompondo de um jeito que é complicado, mas vendo de uma outra forma a gente consegue resolver o problema de, por exemplo, maximizar a verossimilhança para achar o estimador de máxima verossimilhança de um jeito mais fácil. Então, para a gente começar a falar do algoritmo M, eu vou primeiro apresentar uma situação, né, típica, e nessa situação típica a gente vai ver mais ou menos qual é o truque que a gente pode usar para a gente conseguir tirar proveito do algoritmo M e por que ele pode ser poderoso, né? Então, um modelo que é bem conhecido aí, quer dizer, bem importante, é um modelo que de certa forma ele motiva análise de agrupamento, em alguns casos, é um modelo de mistura de normais. Então, para cada dado, né, para cada instância que a gente tiver, a gente vai chamar de ZI, uma variável que determina de qual grupo a nossa unidade amostral pertence. Então, a gente aqui está dizendo simplesmente que o ZI é uma Bernoulli P. Então, a gente está dizendo que tem dois grupos, o grupo 0 e o grupo 1, e com probabilidade P, a nossa unidade pertence ao grupo 1, e com probabilidade 1 menos P, ele pertence ao grupo 0. E daí vai ter covariáveis que a gente observa para cada uma das nossas unidades amostrais. E nesse caso a gente vai colocar uma única covariável, a gente vai falar o xi, e o xi dados aí, então se a gente soubesse para qual grupo o xi pertence, ele vai ser uma normal e ele vai ter como parâmetro um θz e variância 1. É claro que a variância não precisava ser 1, mas aqui para facilitar o nosso entendimento eu coloquei como 1. E quando eu coloco θz, significa que se o z é 0, então o xi vai ser uma normal θ0, 1. E se o zi é 1, então o xi vai ser uma normal θ1, 1. Então a gente já vê aqui que ou o xi é uma normal θ0, 1, ou o xi é uma normal θ1, 1, a depender de qual é o valor do zi. E o que acontece? Geralmente, quando a gente está fazendo uma análise de agrupamento, a gente não observa, né, de qual grupo pertence cada uma das observações. A gente só observa o valor da nossa covariável. Então, quando a gente for escrever a verossimilhança tem que ser escrito como um f de x dado θ, né? Os nossos dados são o x. E o zi é o que a gente chama muitas vezes de uma variável latente. É uma variável que não é observada, mas ela é utilizada para gerar o zi. Aqui a gente determinou a distribuição conjunta para zi e xi, e quando a gente fosse fazer, digamos que os dados são i e d, né? Quando a gente fosse fazer o f de x dado θ, seria o produtório do f de xi dado θ, e daí a gente gostaria de usar a lei da probabilidade total para incluir o zi, e incluindo o zi a gente conseguir utilizar a nossa especificação para qual é a distribuição condicional do xi, né? Então a gente pode escrever que isso é o f de xi e zi igual a 0, mais o f de xi e z igual a 1, e daí simplesmente usando as distribuições que a gente determinou anteriormente, a gente vai ter 1 menos p vezes φ, né, a densidade na normal, calculada no ponto xi menos θ0, mais p vezes φ, a densidade da normal 0,1, a normal padrão, calculada em xi menos θ1. E esse é o formato da nossa verossimilhança. E vocês já podem ver que a verossimilhança ela não tem um formato mais agradável. Nesse caso aqui, em que a gente tem um modelo de mistura. O que acontece? A gente tem uma produtória do soma de dois termos aqui. E esses termos nem são todos iguais, né, na produtória. Então, o que vai acontecer? Se a gente pega dois termos, né, e faz a produtória, daí vocês sabem que a gente tem aquela decomposição. Então, se a gente tem A mais B vezes C mais D, a gente vai acabar tendo quatro termos, né? Vai ter o AC mais AD mais BC mais BD. E a gente tem aqui, na verdade, um produtório de muitos termos. Então, a gente vai ter
quer dizer, 2 termos em cada uma dos termos do produtório, o produtório tem n produtos, então no final a gente vai ter 2 elevado a n termos quando a gente multiplicar tudo, para abrir essa multiplicação aqui. Então vocês podem ver que é uma verossimilhança bem complicada. E se a gente fosse na força bruta tentar otimizar essa função, talvez a gente tivesse um pouco de problema, especialmente para calcular derivadas e coisas assim. Poderia não ser tão fácil, não tão fácil assim fazer isso. Então, por isso, o que acontece? Se a gente, na verdade, conseguisse escrever de alguma forma aproveitar a densidade conjunta de x e z, daí a gente não teria essa expressão aqui, a gente teria uma coisa mais perto do que a gente vê na família exponencial. E na família exponencial a gente é bom de fazer otimização, né? Então essa vai ser o que vai estar por trás quando a gente estiver falando do algoritmo M. A gente vai ter geralmente alguma verossimilhança que é intratável, mas a gente consegue criar uma covariável extra, ou uma variável latente, né, que é o ZI, e ela não é observada. Mas se ela tivesse sido observada, daí a nossa verossimilhança seria muito mais simples, seria muito mais fácil de compreender. E daí a gente vai usar isso para a gente conseguir rodar o algoritmo EM. Então, com base nessa motivação, no nosso próximo vídeo a gente vai realmente definir o que é o algoritmo EM e como aplicar.